Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para retomar um tema da física estoica. E digo retomar porque eu gravei um vídeo há poucos dias falando sobre o conceito de vazio na física estoica. Hoje eu continuarei dentro dessa área do conhecimento, do pensamento que despertou o interesse dos estoicos, sobre a qual eles desenvolveram algumas ideias extremamente interessantes, mas para falar do conceito de lugar. Há três conceitos que são fundamentais na física estoica e sobre os quais eu pretendo apresentar esses conceitos, sobre os quais eu pretendo abordar aqui em nosso canal, que são os conceitos de vazio, sobre o qual eu já falei algumas coisas, o conceito de espaço e o conceito de lugar. Hoje eu falarei sobre o conceito de lugar e sempre apoiado aqui pelo professor Émile Brehier, né, que nos deixou esse opúsculo, na verdade um livro curto, mas nem por isso profundo, consistente, instrutivo, bem fundamentado, como não poderia ser diferente em se tratando do professor Émile Brehier. O Émile Brehier se debruçou sobre o conceito de incorporalidade na física, na filosofia estoica, e este conceito está presente no tema, na ideia, no conceito de lugar desenvolvido pelos estoicos. E para conhecer, para entender o que os estoicos concebiam como o lugar, é extremamente relevante retomarmos aquilo que Aristóteles desenvolveu ou concebeu sobre este conceito. Antes dos estoicos, Aristóteles, ele um grande físico dentro dos limites daquilo que a gente pode entender como física no quinto século antes de Cristo, Aristóteles, nos legou escritos maravilhosos sobre a física e, como não poderia ser diferente, o lugar ocupou um espaço dentro da física aristotélica. E Aristóteles elencou pelo menos quatro definições acerca do lugar. Bem, para Aristóteles, o lugar poderia ser, primeiramente, uma forma, né? A primeira hipótese aventada acerca do lugar seria esta: o lugar pode ser uma forma. A segunda hipótese é pensar o lugar como matéria. A terceira hipótese, pensar o lugar como o intervalo entre as extremidades dos corpos. E a quarta hipótese seria pensar o lugar como a própria extremidade dos corpos. Então, para Aristóteles, o lugar o conceito de lugar nos coloca diante dessas quatro definições. Qual definições dessas Aristóteles adotou? Aristóteles adotou a última. Para Aristóteles, o lugar é a extremidade do corpo. Bem, este conceito aristotélico foi rechaçado, refutado pelo estoicismo. Para os estoicos, não é possível afirmar que o lugar
é a extremidade do corpo. Por quê? Porque porque a extremidade do corpo, a última parte de um corpo, é dividida em infinitas partes, de tal modo que nós nunca podemos definir com clareza racional, com clareza lógica, claro, qual é a extremidade de um corpo. Porque vamos supor que a extremidade do meu corpo seja seja o dedo, esse meu dedo do meio. Ora, este meu dedo do meio é dividido por infinitas partes que o constituem, de tal modo que eu não posso, com precisão, afirmar que ali está a extremidade do meu corpo, haja vista que essa extremidade é constituída por incontáveis partes. Ora, e daqui já surge um problema, uma questão interessante. Se eu não posso afirmar com precisão qual é o extremo do meu corpo, já que o extremo do meu corpo é constituído por infinitas partes, eu posso conceber que os corpos de algum modo se interpenetram. Bem, se eu não sei com exatidão onde termina o meu corpo, eu não posso afirmar com a mesma exatidão, com exatidão também, onde termina o corpo do outro. Ora, se eu não posso afirmar com exatidão onde termina o meu corpo, onde começa ou termina o corpo do outro, eu posso pressupor que é possível que os corpos se interpenetram. Esta problemática foi colocada pelos estoicos a partir da adesão, da aquiescência de Aristóteles acerca do conceito de lugar como extremidade do corpo. Bem, qual seria, portanto, o conceito de lugar que os estoicos acolheram? Eles acolheram o terceiro conceito, ou a terceira definição de lugar. Para os estoicos, o lugar é o intervalo entre as extremidades dos corpos. Vejam, para os estoicos, o lugar é a extremidade, é o intervalo entre as extremidades dos corpos. Isto para eles, os estoicos, constitui o lugar. Agora, se para os estoicos o lugar é um intervalo entre as extremidades dos corpos, por exemplo, o lugar é este intervalo entre eu, que aqui estou falando, e este celular que está a uma certa distância me gravando. Ora, o lugar é este intervalo entre a extremidade do meu corpo e a extremidade do corpo deste celular, deste aparelho celular. Porém, aqui cabe ressaltar que este intervalo não pode pressupor a existência de algo vazio, pois já vimos lá no vídeo anterior, quando falamos sobre a física estoica, que os estoicos rejeitam a hipótese do vazio. Eles, os estoicos, são filósofos plenistas, pois para eles todo o espaço está cheio, todo o espaço está pleno, todo o espaço é ocupado. Não existe espaço vazio para os estoicos. Os estoicos negam a existência do vazio pelas razões que nós já colocamos, já apresentamos lá no nosso vídeo anterior sobre física estoica. Se você não assistiu, assista lá para você ter uma noção, uma ideia daquilo que os estoicos pensavam enquanto vazio. Bem, se
Para os estoicos, e isso é dado de forma intuitiva, evidente, né? Eu olho para este celular e entre a extensão do meu corpo e ele, e a extensão deste corpo, do corpo deste aparelho, eu vejo um espaço vazio, eu vejo um lugar desocupado, né? É claro que hoje nós sabemos que este lugar é ocupado pelas partículas que constituem, que formam o ar, enfim, hoje, mas eu não vejo nada entre eu e este celular, eu não consigo tocar em nada, eu não consigo construir qualquer representação acerca deste intervalo entre a extensão do meu corpo e a extensão do corpo do celular. Porém, neste intervalo existe alguma coisa, pois se não existisse entre o meu corpo e o celular, haveria um vazio. E nós já sabemos que os estoicos rejeitam a hipótese do vazio. Bem, qual seria a solução que o estoicismo apresentou para solucionar esta problemática acerca do lugar enquanto intervalo entre os corpos, ou entre as extremidades dos corpos? Olha, o que os estoicos propuseram é que neste intervalo existem os chamados incorporais. Ou seja, aquilo que eu não posso tocar, apalpar, aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso sentir e aquilo que eu não posso representar. Mas existe alguma coisa, porque se não existisse, cairíamos no conceito de vazio. Existe alguma coisa. Esta coisa é incorpórea. Ela não possui as mesmas qualidades que o meu corpo possui. Ela não possui as mesmas características que o aparelho, que o corpo deste aparelho possui. Esta existência que povoa o lugar que é um intervalo entre a extremidade do meu corpo e a extremidade deste celular, os estoicos definiram como o incorporal, ou como incorpóreo. Existe alguma coisa que eu não posso ver, não posso tocar, não posso sentir, não posso, mas existe. Esta coisa só pode ser incorpórea. E aqui nós estamos diante de um outro elemento que é bastante importante para entendermos o desdobramento desse conceito de lugar desenvolvido pelos estoicos. Por quê? Porque, diferentemente de Aristóteles, os estoicos vão pensar o movimento, vão pensar a ideia do movimento, e lembrem-se, a ideia do movimento, o conceito de movimento é um conceito que é muito caro à física. Vejam, os estoicos vão pensar a ideia de movimento na contramão de Aristóteles. Por quê? Porque para Aristóteles a causa primeira de todo movimento é o primeiro motor. O primeiro motor é a causa de todo movimento. Ele move os corpos mais próximos a ele, que por sua vez movem corpos mais próximos a estes, que por sua vez vão mover outros corpos até chegarem nos corpos sublunares. Portanto, o movimento da natureza, o movimento do cosmos, parte de um elemento externo ao cosmos. Ele parte da circunferência e ele parte de fora da circunferência e vem até o centro, e vem até o núcleo. Para os estoicos, o movimento do meu corpo não pode ser causado por um elemento externo. Por quê?
porque o meu corpo, o movimento do meu corpo não pode ser causado por um outro corpo. Por quê? Porque entre os corpos existe um lugar, existe um intervalo. E aqui nós estamos pensando isso a partir de uma perspectiva extremamente lógica, extremamente racional. É claro que na nossa dinâmica cotidiana, isso parece não ter sentido, porque alguém me machuca e eu já faço um movimento de retração corpórea, né? Então, em nossa vivência cotidiana, essas coisas parecem ser sem sentido, mas dentro de uma perspectiva lógica, dentro da lógica estoica, isso faz bastante sentido. E vejam, diferentemente de Aristóteles, que pensa a causa do movimento a partir desse contato entre o primeiro motor imóvel e todos os outros corpos que vão se intercontactando até o corpo mais ínfimo que existe no mundo sublunar, para os estoicos isto não é possível. Por quê? Porque entre um corpo e outro existe um intervalo. Entre a extremidade de um corpo e outro existe um intervalo. E neste intervalo habitam os incorpóreos, e os incorpóreos não podem agir sobre aquilo que é corpóreo. Logo, a causa do meu movimento está em mim mesmo. Para sermos mais precisos, está em nossa alma. É a alma que também é física, é material, porque os estoicos têm uma concepção de mundo extremamente fisicista, materialista. Ora, está na minha alma a causa de todo o movimento do meu corpo. Ora, da alma parte a ação que leva o meu corpo até o seu extremo, até o seu limite último, até o seu limite definitivo. Logo, não existe algo para além do meu corpo que seja a causa do movimento. Não existe um outro corpo que age em mim, porque entre o meu corpo e outro corpo existe um intervalo. E a causa do movimento deste meu corpo não pode também estar no intervalo, porque no intervalo existem os incorpóreos. E aquilo que é incorpóreo não age sobre o corpóreo. Ora, o que podemos pressupor aqui acerca da física, desse conceito de movimento, de lugar na física estoica? Ora, podemos pressupor daqui que o lugar não determina o que eu faço, não determina as minhas ações, não determina os meus movimentos. O lugar não é a causa da minha forma de agir, da minha forma de me comportar, da minha forma de atuar, da minha forma de me mover. Esta conclusão estoica é extremamente relevante e ela poderia ser desdobrada a tal modo que nós poderíamos já vislumbrar aqui uma crítica, sobretudo à concepção determinista sociológica, ao determinismo sociológico que será concebido séculos depois do advento da física estoica, depois do advento dos estoicos. Nós sabemos que o determinismo sociológico parte do princípio de que o homem é um produto, é o efeito do seu meio, do seu contexto, do seu lugar, do seu locus. A física estoica, na contramão daquilo que mais tarde será concebido como determinismo, parte do pressuposto de que o indivíduo não é
o resultado do lugar no qual ele está inserido, porque este lugar não pode agir sobre o indivíduo. Haja vista que o lugar é o intervalo entre os corpos. E o que existe no intervalo entre os corpos, no lugar, são os incorpóreos. Os incorpóreos não podem agir sobre o corpóreo, sobre os corpóreos. Logo, o que faço, as minhas ações, os meus movimentos, o meu comportamento, a minha forma de ser, de estar no mundo, não são determinados pelo lugar, são determinados por mim mesmo. Isso me dá, de um lado, certa liberdade considerável, pois a causa da minha ação está em mim mesmo, e isso, por outro lado, me dá uma grande responsabilidade sobre o mundo. Por quê? Porque eu não posso atribuir ao mundo, eu não posso atribuir ao lugar no qual estou inserido a causa daquilo que faço ou deixo de fazer. Pois, pelas razões que eu já expus, o lugar não determina minha forma de agir. Pois o lugar não age sobre mim. O lugar não exerce nenhuma ação sobre mim, porque o lugar é o intervalo dos corpos, ou o intervalo entre as extremidades dos corpos. E neste intervalo só existe o incorpóreo. Portanto, o estoicismo nos coloca diante de uma perspectiva de liberdade muito atrelada à ideia de responsabilidade, que desenvolve em mim a consciência de que não é o lugar que me determina, não é o lugar que exerce influência sobre as minhas ações, pois o lugar não pode agir sobre mim. A causa das minhas ações está dentro de mim. Sou eu que escolho agir assim. Sou eu que escolho fazer assim. Eu sou livre para agir assim, mas também responsável pelas consequências de minha ação, porque não posso atribuir as consequências de minha ação a agentes externos, o lugar no qual estou inserido. Ora, este conceito de responsabilidade, que está calcado numa ideia de liberdade, não esgota toda a discussão que nós podemos aprender da filosofia estoica, até porque o estoicismo nos coloca diante de um outro conceito que vai problematizar bastante a nossa ideia de liberdade, que é o conceito de destino. Mas aqui nós já estamos dentro de um terreno de ética estoica. Nós nos propomos, nesses nossos encontros, a ficarmos no espaço circunscrito da física, mas logo nós abordaremos questões éticas. Mas para entendê-las é bom entendermos primeiramente a física estoica, pois são áreas que dialogam, são áreas que se comunicam e são áreas que se completam. Falaremos em breve acerca do espaço na física estoica, para depois abordarmos algumas questões de ética e chegarmos às ideias de felicidade e destino no estoicismo. Mas isso no momento seguinte. Eu espero que vocês tenham a paciência de nos acompanhar ao longo deste movimento. Bem, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar aí o like de vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, não se esqueçam de divulgar esse espaço a outras pessoas, isso nos ajuda bastante e em breve nós retomaremos os nossos encontros falando um pouco mais sobre física estoica. Até lá, um forte abraço.